Olá, investidor profético, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Movimento Profético. Lembrando que esse canal é o canal cristão, é o canal profético do canal Trailblazer, que é o canal técnico, tá bom? Meu nome é Marcelo Torres, se você não me conhece, se você ainda não segue o canal, considere se deixar aquele like nesse vídeo e seguir o canal, porque de agora para frente eu vou começar a trazer coisas muito interessantes na linha profética, tá bom? Nesse vídeo vocês estão vendo aí na tela o Ray, ele é um profeta americano e próximo do Natal ele recebeu aí uma revelação do Senhor dizendo como que deveriam estar os escolhidos para serem abençoados pela transferência de riqueza. Então, quando eu assisti isso aí, eu fiquei impactado, porque há um ano no curso profético, né, a gente vem se preparando para esse momento e, para o meu espanto, a gente estava alinhado com aquilo que Deus queria. Pudera também, né? Faz aí, desde fevereiro que a gente vem estudando aprofundadamente cada uma das profecias. A gente não faz nada com base em eu acho ou parece que é assim. É tudo voltado para aquilo que a profecia nos diz. Se ela não diz, a gente espera e aguarda para fazer as correlações técnicas. E aí, quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei impactado porque eu vi que a gente estava, graças a Deus, extremamente alinhado. Nós conseguimos, eu e a turma, conseguimos interpretar corretamente todas as profecias e o curso, graças a Deus, está de vento em popa. Eu vou compartilhar com vocês cada um desses momentos aqui, tá bom? Para que vocês vejam como que vocês podem se preparar para a transferência de riqueza. Se você não conhece nada sobre o mercado de criptomoeda, nada sobre o mercado financeiro, esse vídeo é para você, para mostrar para você como que a gente pode ajudar você a se preparar, tá bom? Vamos começar aqui, mas antes, lembrando que essa análise é uma análise educacional e que de forma alguma é um indicativo de investimento. É apenas a minha opinião subjetiva que estará sendo compartilhada com vocês para aumentar o conhecimento de vocês e refinar a sua estratégia, tá bom? Para começar, eu quero mostrar para vocês um trecho, um pequenino trecho da live que eu fiz na sexta-feira passada, dia 9 de janeiro, com o Anderson do canal No Alvo. A gente tinha mais ou menos 11 minutos que havíamos começado a live, quando o Senhor trouxe uma revelação para ele. Tá? Foi assim, extremamente impactante também essa revelação para mostrar para vocês que aquilo que foi dito em profecia irá se cumprir. Ou seja, Deus achava que 2% do povo dele estariam sendo abençoados com essa transferência de riqueza. Foi quando ele descobriu que apenas 1% certamente estariam preparados para isso e os 2% definitivamente não entenderam qual é a nossa missão, né? E aí a gente teve um momento bastante interessante que eu vou soltar aqui na tela para que vocês possam ouvir e ver como que a coisa vai impactar para aquele que acredita que tudo isso que vai acontecer é só para pôr dinheiro no bolso, tá? Vamos começar aqui. O grande volume financeiro na transferência de riqueza vem no flash crash. Está dito isso no minuto 4. No minuto 9 e quase 10, ele coloca aqui: o movimento de baixa flash crash é a transferência de riqueza. Ele coloca isso aqui. E no meio, que é a gente comprar agora para vender lá em cima, ele coloca: no meio é um fortalecimento da nossa cesta. Né? Aquela cesta que Deus falou que a gente vai receber, que ele vai encher na transferência de riqueza. Daí no minuto, aí agora eu volto para o minuto Agora, 4. agora eu quero só interromper. Me perdoa, Não, vamos lá, vamos Marcelo. lá. Eu quero só interromper porque eu tô sentindo a presença de Deus aqui muito forte. Isso nunca aconteceu nas nossas lives e Deus me fez eu lembrar algo. Você lembra que há um tempo atrás, eu tenho até talvez possa até mostrar no WhatsApp futuro aqui o print. Eu te mandava um print de um valor e falava: Marcelo, tá dando 0,0000 a Shiba, meia alguma coisa. E você falava: não tá, você não estava enxergando o que eu estava enxergando. Eu falei isso para você depois. Você não estava enxergando o que eu estava enxergando. Eu mandei o print para você algumas vezes e você me retornava uma coisa falando completamente diferente. Eu falei: Deus, ele não está enxergando o que eu estou enxergando.
Para você, eu acho que o print chegou diferente, não sei. Mas aí eu fui lá e coloquei aquele valor que você falou assim, não, isso aí tem a ver com outra coisa, talvez, você deve ter alguma coisa que, algum flash crash que teve depois. Aí você lembra que recentemente eu falei, Marcelo, não executou aquele, eu coloquei, aí eu falei o valor para você, ela foi lá para baixo pro valor que Deus tinha me mostrado, e sabe o que o Espírito Santo me falou agora? Eu mostrei para você, porque eu quero mostrar o seguinte, para mim, o Espírito Santo falou, eu te mostrei, falei para você colocar aquele valor, você colocou, obedeceu e não executou, porque eu quero mostrar para você que assim eu farei com aqueles que não tiver o coração em Cristo. Nossa Senhora. É só isso que o Espírito Santo falou. Não adianta a pessoa colocar a ordem. Se o coração não tiver nele, não vai receber um centavo. Vai ter as ordens, vai ter venda, compra, mas não vai acontecer nada. Como não aconteceu comigo, para me mostrar isso agora. E o Espírito Santo falar para mim que é isso que ele vai fazer com aquele que não tem um coração nele. E você veio falar isso comigo, eu olhei no gráfico que teve live da turma naquele dia, eu até perguntei para você em qual corretora, lembra? Porque eu estava em live conversando com a turma, e quando eu olhei lá, eu falei, cara, ele tá umzinho, né? À direita do seu número para baixo, ou seja, ele, teoricamente, ele tinha que te executado. E não executou. E você está recebendo essa revelação agora. E eu coloquei exatamente o valor que Deus me mostrava no print que eu te mandei há 2 meses atrás. E esqueci, deixei lá. E aí, na hora que bateu ali, um dia o Espírito Santo falou para mim, olha lá, a Shiba. Aí eu fui olhar, passou para baixo. Eu falei, mas por que não executou a compra? Aí eu fui conversar com você. Isso. E aí o Espírito Santo está me mostrando agora, não executou, porque eu quero te mostrar o que eu vou fazer com aquele que não tiver o coração em mim. Não adianta essas pessoas tentarem, porque se o coração estiver na ganância, não vai ser permitido que elas tenham essa transferência, porque não vai ter espaço para ganancioso. Ou seja, pessoal, veja isso aí o que está acontecendo, né? Isso ficou claro, né? Que mesmo a gente sabendo os valores e tudo mais, aquele que não está alinhado com a missão divina provavelmente vai ficar na rua da amargura. Foco nisso, pessoal. Eu venho falando isso há tempos. A gente tem que estar focado naquilo que Deus quer que a gente faça. Mesmo porque a única profecia que nos dá o tempo que isso pode acontecer é antes que as coisas piorem, irá acontecer a transferência de riqueza. Ou seja, não vai ter muito tempo para a gente pensar em aproveitar essa riqueza de uma forma capitalista, digamos assim, mas sim da forma que Deus quer que a gente ajude as pessoas, ajude a nós mesmos e ajude aqueles que ainda não acreditavam que estariam acontecendo tudo isso. Lembra que nós temos vários milagres nesse sentido. Então, assim, veja como é impactante, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês trechos do vídeo do Ryan mostrando para nós o que Deus revelou a ele. Inclusive, ele estava em época de Natal, ele estava com a família dele, não era dia dele fazer a live, mas ele resolveu fazer essa live extraordinária só para poder revelar isso aí e depois desejou Feliz Natal para todo mundo e terminou a live para ele entregar essa informação, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu vou começar aqui com 1 minuto 2 e 30 segundos para que a gente veja o que ele vai colocar para nós. Eu não sei se isso acontece primeiro, eu falo sobre isso na descrição da palavra. Eu não sei se isso acontece primeiro. Não sei se vamos ter uma alta antes, não sei a posição. O que o Senhor deixou claro para nós aqui na Money on the Move é estar posicionados para os dois. Ele disse isso desde outubro, antes do mercado começar a cair, para estar posicionados para os dois. Isso eu digo desde o início do curso, quando tudo começou, quando a gente começou a interpretar as profecias, eu falei, a gente não tem clareza se vai ter o fundo primeiro ou o topo primeiro. Então, o mais sensato seria nós estarmos prontos para o que der e vier. Ele comentou que isso foi em outubro que ele recebeu essa revelação, e eu estou falando isso desde março do ano passado. Tá? Então, assim, nós temos a operação 1, que é comprar lá no fundo, a operação 2, que é comprar lá no... vender lá... nós temos a operação 2, que é vender lá no topo, e nós temos a operação 3, que é comprar e guardar.
né? Então, assim, veja como desde março do ano passado a gente já estava alinhado e somente em outubro do ano passado que o Ryan recebeu esta clareza aí, tá bom? Então agora nós vamos para o minuto 3:25 para ouvir o que mais ele tem a nos dizer. Uma queda de proporções épicas está vindo. Ele disse: preparem as cestas, meus filhos. Um grande abalo porque algo grande está sendo gerado. Um momento pelo qual vocês têm esperado. Não há mais atraso. Uma alta será vista de fato no meu tempo. Uma explosão de sortes. Ela virá do nada. Estejam prontos. Muito está vindo para vocês, meus filhos. Prontos, firmes já. Estou soando a trombeta. Estou soando o alarme. Há muito abalo. Um novo sistema está sendo gerado. Preparem-se, meus filhos. O momento pelo qual vocês estão esperando está próximo. Não se cansem. Então veja como ele está dizendo que sim, vai haver o flash crash. Essa revelação para mim foi forte, porque a gente tem fé que vai acontecer, mas a gente não tem certeza. Mas através dessa revelação ficou claro para nós que vai acontecer alguma coisa. No minuto 4, eu vou colocar para vocês o que mais ele diz a respeito disso. Essa é a palavra. E eu sei que qualquer um que nos segue há muito tempo, o Senhor nos mostrou que as ordens de compra com limite baixo é onde a verdadeira transferência de riqueza acontece. Deixa eu dizer isso novamente. As ordens de compra com limite baixo é onde a verdadeira transferência de riqueza acontece. Agora eu vou colocar para vocês o minuto 9:56 que completa essas palavras do Ray, tá? 9:56. Vamos voltar até o ano passado. O movimento que ele tem chamado muitos de nós, o que ele disse? Ele chamou de o plano mestre, ou a jogada de mestre. E ele estava usando a analogia das cartas e o Royal Flush, e tinha a ver com quando os mercados estivessem baixos. E não importaria o que acontecesse no meio, porque é ali que a verdadeira acumulação aconteceria, nos pontos baixos. Sim, pode haver oportunidades no meio, mas ele tem nos avisado e dito repetidamente, independentemente do tempo e de quando chegar, porque eu não sou a resposta, Jesus é, que aqueles pontos baixos eram o ponto de acumulação no qual muitos adquiririam muito. E esses movimentos pequenos ou movimentos intermediários no meio ajudaram a fortalecer as cestas. Mas também o que o Senhor me mostrou, muitas pessoas tiveram crescimento. O que ele quis dizer aqui então? Vejam só vocês, novamente ele afirma que a transferência de riqueza vem do fundo. E eu falei isso com a minha turma e falei isso em outras lives públicas. Eu comentei, se nós comprarmos agora e colocarmos as vendas lá em cima, que a gente chama de operação 2, vai dar um retorno financeiro interessante, que é o que ele chama do meio, né? Posições do meio, que a gente está comprando no preço de agora, né? E vai haver algumas variações, mas essas vão apenas completar a cesta, porque a grande transferência de riqueza virá do fundo, aonde todos irão acumular. Deus foi claro nessa profecia e é o que eu venho falando desde março do ano passado. Então vejam vocês, ainda tem mais nesse ponto aqui. Ele falou, não interessa o que acontece no meio, ou seja, é normal essa flutuação. Ah, Marcelo, mas eu comprei a XRP a 2,40 e agora ela está batendo a 1,80. Não importa. Se a gente for olhar o preço futuro, o alvo futuro que ela tem, essa variação agora é insignificante. As pessoas estão se sentindo incomodadas no movimento do preço agora, mas isso é insignificante, tá bom? Então agora nós vamos voltar para o minuto 4:28 para ouvir o que ele tem para nos dizer neste ponto. Mas ele também está falando sobre uma alta que vem depois, e para não nos cansarmos no processo, porque ele nos tem prontos. Ele nos tem prontos para isso, mesmo se o mergulho vier primeiro, e essa é uma possibilidade muito boa. Essa é uma possibilidade muito boa. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que pode ser que haja uma alta, e eu particularmente acredito que haverá uma alta, porque tecnicamente falando, todas as crises foram precedidas de uma alta insana, uma alta sem lógica, uma alta sem fundamento, que é aquele último suspiro de lucratividade dos players, dos grandes players do mercado antes da grande queda. Então, é essa variação aqui que, inclusive, tem profecias que ele diz que é para a gente aproveitar essa variação aqui antes da queda, para que a gente possa, então,
impulsionar o nosso capital para poder comprar mais embaixo. Então ele disse isso claramente. Então pode sim haver uma alta, mas que a queda deve ser esperada antes de uma grande alta. E lembrando que a Mariana Bastos já disse para nós, assim como o Brandon Biggs falou, que o movimento deverá acontecer em ondas, não vai ser aquele pá, pum, e acabou, vai acontecendo em ondas essa subida, parece que são 3 ondas, tá? Então vamos ficar atentos com isso aqui. Agora vamos para o ponto do minuto 5, vamos lá. Eu não tenho cronograma disso. Eu não sei os detalhes exatos de cada nuance. As pessoas olham para mim como se eu tivesse todas as respostas. Eu não tenho. Só Jesus tem todas as respostas. Estou aqui para ajudar as pessoas a administrarem as palavras que Ele me deu, para ajudá-las a caminhar nas transações que Ele nos deu e para fornecer o conhecimento, a sabedoria, os recursos que Ele nos deu na nossa comunidade para ajudar as pessoas a prepararem suas posições e se prepararem para ir. E é isso que fazemos bem. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque até então eu achava que eu era a única pessoa que estava fazendo isso. Obviamente que nesse mundão de Deus eu não seria o único, mas pela primeira vez eu encontro uma outra pessoa onde nós estamos 100% alinhados na nossa estratégia, né? Que está mostrando para nós que sim, vai acontecer alguma coisa. Nós não sabemos quando, nem como exatamente irá acontecer, mas nós sabemos que pela interpretação profética a gente está preparado para isso. Então, as pessoas pensam que por eu saber fazer a leitura gráfica, que está escrito no gráfico, como se o gráfico fosse uma bola de cristal. Não, o gráfico me conta uma história, e com base na história tende-se a haver repetição. Por quê? Porque o mercado é formado por sentimentos, pessoas que têm sentimentos. Portanto, esse sentimento de euforia que dá numa alta ou de medo, né, que dá uma baixa, tudo isso a gente consegue ver o histórico disso no gráfico. O contexto é contado uma história para nós ali, e aí então a gente consegue fazer uma projeção das possibilidades. Então não tem como a gente saber exatamente como vai acontecer, mas como eu falei, nós estamos vendo o mercado querendo subir, nós estamos sabendo que uma crise está por acontecer, e se o mercado der uma boa de uma subida fora do padrão, como eu já comentei aqui, provavelmente vai ser a última antes da grande queda, tá bom? Então vamos ficar atento com isso daí. Agora vamos para o minuto 55. No minuto 55 nós também temos aqui uma mensagem do Ray para nós. Vamos lá. Eu não sei se isso vem primeiro ou não. Então, por favor, não coloquem palavras na minha boca. Esse é o maior problema que vejo na comunidade de transferência de riqueza. Eu recebo mensagens o tempo todo. Ah, você disse isso, isso e isso. E não é algo que eu disse. Elas juntam pedaços do que ouvem outras pessoas dizendo, e isso cria confusão. Cria mal-entendidos. E tentar juntar tudo, a melhor coisa que vocês podem fazer é levar cada palavra de volta ao Senhor em oração e deixar que Ele ajude vocês a prepararem suas posições. Para aqueles na nossa comunidade, fizemos o treinamento de Abacuque, onde o Senhor nos ajudou individualmente, nos deu um blueprint de como preparar nossas posições individuais para estar prontos para isso. Isso é o mais importante. Mais importante é o que o Senhor está dizendo para vocês fazerem individualmente, e vocês têm a sabedoria, os recursos e o conhecimento prontos para executar. É isso que Deus está proporcionando para a gente. Ele está dando diversas informações pelas profecias. A gente interpreta essas profecias, e não é uma interpretação individual, é uma interpretação com dezenas de alunos. Ele falou que recebeu tipo um blueprint, né? Que como se fosse um projeto, um mapa daquilo que precisa ser feito. Provavelmente ele recebeu aí uma revelação, e aí ele conseguiu mais ou menos desenhar isso aí. Eu não tive essa bênção, mas eu tive a bênção de estar com pessoas muito envolvidas na causa, né, que eu gosto de chamá-lo de veteranos, né? Nós somos veteranos porque a gente está no curso lá do início, e essas pessoas, junto comigo, conseguimos interpretar cada uma das profecias, conseguimos conectar cada uma das profecias. Nós fomos buscar as profecias de mais de 3, 4 anos atrás e fomos fazendo as conexões. Nós nunca deduzimos, nós nunca concluímos, nós sempre interpretamos, conectamos essas interpretações de uma forma sensata, né? E
decidimos então que aquilo ali era a direção. E por acaso, graças a Deus, nós estamos 110% não só alinhados com o que Deus espera de nós, mas o curso definitivamente está perfeito para ajudar cada um de nós, tá bom? Agora eu vou para o minuto 8, onde nós temos mais revelações aqui sobre a preparação. Vamos lá. O Senhor está me mostrando agora que Ele está colocando muita coisa em ordem. Ele diz: eu estou colocando muita coisa em ordem para o meu povo. E Ele diz: eles se sairão bem se derem ouvidos às palavras que eu lhes dou. Um grande abalo está vindo. E Ele está dizendo: não se cansem dos tempos. E eu apenas ouço. É um grande dia para estar vivo. O Senhor está me mostrando mais clareza vindo em relação ao assunto. E que paz é a porção de todos nós. Ele não está dizendo isso diretamente, pessoal. Ele não está dizendo diretamente. Eu não me surpreenderia se tentarem fazer movimentos pequenos no mercado, até mesmo para cima. Ele não está dizendo isso, mas é algo que estou discernindo, que estou tentando juntar. E eu posso me meter em encrenca fazendo isso desse jeito. Mas eu sinto que há alguns movimentos pequenos no horizonte. E Ele está dizendo novamente para prepararmos nossas cestas. E Ele está dizendo que prata é um sinal. E Ele diz o que isso realmente significa. E Ele diz: não se cansem. E Ele diz: eu estou com vocês. Ele está me mostrando pessoas com suas cestas. E eu realmente as vejo. É como uma cesta antiga. Como são chamadas aquelas cestas? São feitas de tiras de material tecidas juntas. Eu nem sei como se chama aquelas cestas tecidas. E eu vejo pessoas apertando-as para poderem coletar muito. E Ele está dizendo para vocês se prepararem para isso. Então veja só o que ele coloca aí, né? Que o mercado sim pode haver movimentos um pouco de alto, um pouco de baixo, que é o que nós estamos vendo agora. Cada vez que o mercado dá aquela puxada para baixo, mas não despenca, é a hora que os big players estão acumulando, realizando um pouco de lucro que eles tiveram com essa puxada forte, e aí quando cai, eles realizaram esse lucro, que é o quê? Vender e colocar o lucro no bolso, e já pegar esse lucro e comprar bem mais barato quando ele para de cair. Agora, se estivesse havendo uma situação crítica no mercado, os preços não tinham caído da forma, digamos, leve que está caindo, que a gente vê cair toda hora, estaria simplesmente derretendo, despencando, que não é o que nós vemos. Então, a cada queda é a realização de lucro do topo exagerado e compra mais barata, ou seja, eles entram com 1, ganham 3, vende tudo, cai lá embaixo, compra com 3, sobe, já estão ganhando 5, 6, 7, vendem tudo, cai de novo, compram tudo com esses 5, 6, 7, espera subir de novo. Então, eles estão usando o próprio mercado, o próprio movimento do mercado para aumentar, digamos assim, a sua carteira, não só financeira, mas a sua posição nas criptomoedas. Então, assim, o próprio Deus deu um sentimento para o Ryan. Ryan está concluindo isso e eu, como especialista do mercado, interpretando o movimento através dos gráficos, estou dizendo para vocês, é exatamente isso, eu concordo plenamente com o que o Ray falou, tá bom? E então agora ele vai colocar aqui, ele colocou mais uma coisa onde ele fala para as pessoas não desistirem. Tem caso, teve aluno meu que falou assim, no final do ano passado, que a gente estava com uma expectativa de novembro e dezembro, ele falou assim, eu já não aguento mais, se não acontecer nada, eu vou desistir, vou sair desse negócio, porque não está dando, é muita agonia e tal. Mas Deus nunca falou, que é para ficar atento, fica esperto que vai acontecer agora. Deus nunca falou isso. Deus sempre nos mandou estar preparado, né? Você viu aí, com conhecimento, com recursos e com sabedoria. Tá? Não é simplesmente falar, eu ouvi lá falar aquela profecia, então pera um pouquinho, deixa eu abrir a conta na corretora, deixa eu mandar o dinheiro, pronto, agora eu estou pronto. Não é isso, ele quer que você tenha conhecimento, que para ele contemplar os deles,
ele vai ter que tornar as coisas não muito simples para as pessoas comuns. Então nós temos que estar preparados, e esse é o maior foco do nosso curso, é tentar entender exatamente quais são os riscos que nós temos para que a gente possa se preparar para esses riscos e deixar os não preparados serem eliminados por causa desse risco. Tá? Deus sempre disse, ele falou para Mariana Bastos, para Andréia Missionária e também para o Brandon Biggs, falou: aprendam a administrar as suas finanças. Ou seja, não é só você pegar, não, eu vou colocar um pouquinho de dinheiro aqui, é aprender justamente, inclusive, os riscos que tem você fazer um movimento com o seu dinheiro. Então, assim, tem que buscar conhecimento, e é isso que eu entrego nesse curso profético, né? Eu entrego isso, e a prova de que isso está dando certo é que eu tenho, né, colegas cristãs aí de 65, 70 anos, senhores de 60, 70 anos, que entraram no curso com um coração transbordando de vontade de aprender e com o celular na mão, sem conhecimento nenhum. E hoje você vê todo mundo completando as suas ordens. Isso para mim é gratificante, tá bom? Então, assim, o curso que a gente está se preparando para transferência de riqueza, né, o curso profético, definitivamente é para qualquer pessoa sem nenhum conhecimento que queira aprender. Lembrando que o curso profético está dentro do curso técnico. Quando você adquire o curso, na verdade, está adquirindo um curso técnico, mas existe um braço dentro dele que é o profético, né? O curso técnico sempre existiu, sempre. Tem quase 10 anos que o curso existe neste formato, certo? E aí o que acontece? Eu simplesmente adicionei, vamos chamar assim, um módulo profético lá dentro, sem custo nenhum, sem adição nenhuma no técnico. Mas não tem como você separar os dois. Porque se você está no mercado financeiro, você tem que entender minimamente sobre o gráfico. E o curso profético ensina você a se preparar, ensina você uma estratégia que é a que eu uso, ensina você a usar a corretora, a entender por que você tem que colocar as ordens, como que você coloca as ordens, quais são as alternativas que você tem, quais são os ativos que nós vemos proféticos e os ativos associados aos proféticos, que é o que Deus quer que a gente enxergue também. Então veja só vocês, eu não estou vendendo profecias, certo? Eu não estou vendendo profecias como gostam de dizer por aí. Eu estou oferecendo conhecimento para que vocês possam participar da transferência de riqueza. Tanto é que o curso é formatado de uma forma aonde existe uma estrutura principal, e essa estrutura você aplica ela da forma como você sente. Ah, Marcelo, como é que eu vou saber? Primeiro, a quantidade de dinheiro se você que você pode investir. Se você recebeu, né, uma revelação através de sonho de alguma profecia, de algum preço, você pode se focar somente nisso, se você quiser, que tem casos de alunos que aconteceram isso. Então, assim, eu ofereço um aspecto técnico para vocês que está totalmente voltado ao mercado de criptos e que tem uma estrutura voltada tecnicamente para as palavras que foram ditas para nos orientar tecnicamente através das profecias, né? E aí isso aí você então monta. Então eu não estou vendendo profecias, nem interpretação de profecias. Eu estou entregando para vocês um conhecimento técnico, não só para vocês saírem do nada e aprenderem tudo, como depois que vocês aprenderem tudo e ficar participando das nossas lives semanais, você vai descobrir o quê? Que aprender o gráfico pode ser interessante. E digo mais, o curso Análise Técnica e Profética, o preço dele equivale a 3 meses de participação na comunidade do Ryan. Equivale somente a 3 meses. Ou seja, enquanto você adquire o curso Trader Estratégico Profético e você tem acesso, não vou dizer vitalício, porque é muito tempo, mas enquanto nós estivermos lá na comunidade, enquanto nós estivermos conversando, a gente vai estar sempre trocando ideias lá. O dele, você tem que ter um pagamento recorrente mensal. Então vejam vocês aqui que eu não estou explorando ninguém, o objetivo é trazer isso. E Deus mesmo me deu as palavras há 4 anos atrás que eu teria uma turma muito grande. Eu achava que era de traders e hoje
né? Hoje não, lá em fevereiro do ano passado, há um ano atrás, eu entendi que o que Deus estava me dizendo que eu ia ter uma grande turma de investidores proféticos, tá bom? Então agora a gente vai continuar ouvindo aqui o que ele tem a dizer em relação à transferência de riqueza. Vamos voltar até o ano passado. O movimento que ele tem chamado muitos de nós, o que ele disse? Ele chamou de o plano mestre, ou a jogada de mestre. E ele estava usando a analogia das cartas e o Royal Flush, e tinha a ver com quando os mercados estivessem baixos. E não importaria o que acontecesse no meio, porque é ali que a verdadeira acumulação aconteceria, nos pontos baixos. Sim, pode haver oportunidades no meio, mas ele tem nos avisado e dito repetidamente, independentemente do tempo e de quando chegar, porque eu não sou a resposta, Jesus é, que aqueles pontos baixos eram o ponto de acumulação no qual muitos adquiririam muito. E esses movimentos pequenos ou movimentos intermediários no meio ajudaram a fortalecer as cestas. É exato, tá dizendo. O ponto do meio, sim, vai ajudar a rechear a nossa cesta, mas a transferência de riqueza irá acontecer lá embaixo. Então é preciso saber como se posicionar lá embaixo, aonde se posicionar lá embaixo e como reagir a ela, que nós chamamos de fase 2. É isso que a gente está aprendendo então no nosso curso. Tá bom? Então é muito importante a gente prestar atenção nisso daí. Vamos dar continuidade aqui agora para ouvir um pouco mais da palavra de Deus para ele. Muitas pessoas tiveram crescimento na postura do coração e em suas posições e na capacidade de administrar. E tem sido um campo de teste para muitos. E ele está apenas dizendo que a sua palavra permanece verdadeira. E isso é realmente difícil para mim ouvir agora. E o que é difícil para mim ouvir é que vejo o Senhor lidando com noções preconcebidas e lidando com padrões de pensamento que foram colocados pelo inimigo em relação a receber. E é nisso que o Senhor está trabalhando agora. E Ele está dizendo que é difícil para alguns, mas tudo bem. E Ele é um bom Pai. E Ele diz: no que vocês cresceram na jornada? E eu realmente vejo muitas pessoas que cresceram grandes frutos nesse processo de aprendizado e administração. E ele diz que tem sido uma temporada de grande crescimento para muitos. E muitos aprenderam a ouvi-lo mais claramente. E isso me abençoa tanto porque eu não quero que vocês venham só a mim para ouvir. Eu quero que vocês ouçam o Senhor por si mesmos e possam equipá-los com o que é necessário para executar seus planos. Veja só o que ele coloca aí. E eu faço das palavras dele as minhas mais uma vez. O que eu tenho visto de crescimento e evolução de todos os alunos que estão na turma é incrível. As pessoas mais simples, né, que não conheciam nada sobre o mercado financeiro, muito menos sobre criptomoedas, evoluíram drasticamente a conversa, o nível de conversa que eu tenho com os alunos, que um aluno tem com o outro, chega a ser incrível com essa caminhada que a gente vem fazendo nesse um ano, né? Então muitas pessoas ainda me perguntam: Marcelo, mas ainda dá tempo? A gente não sabe qual é o tempo de Deus. O fato é o seguinte: você sente no coração que você tem que estar nisso? Se junte a nós, né? Depois da live que a gente teve lá no Alvo, o que teve de gente se juntando a nós não é brincadeira, graças a Deus, todo mundo querendo buscar o conhecimento correto. Tá bom? Então não perca tempo, vem buscar, vem fazer a diferença, não fique com receio, porque o mercado financeiro é complicado, eu não vou conseguir aprender, o curso vai ser difícil. Não é nada difícil, eu digo muito pelo contrário, ele é fácil, só não é simples. Por quê? Ele é fácil porque o conteúdo ele deslancha tranquilamente, mas não é simples porque tem conteúdo que precisa ser aprendido, né? Inclusive, eu não ensino vocês a colocar as ordens para que vocês estejam prontos para
a transferência de riqueza. Eu ensino vocês a entender por que e como colocar as ordens, e vocês vão fazer isso, adquirir um conhecimento nesse meio tempo que vai ajudar vocês na fase 2. É isso que ele está dizendo ali. O conhecimento que está sendo dado por ele na comunidade dele e por mim na minha comunidade é fantástico. Vocês literalmente mudam da água para o vinho. Acreditem nisso. Eu tenho provas disso por causa das pessoas que estão lá. O nosso nível médio de idade está aí na casa entre 45 e 50 anos, tá bom? Então, assim, todo mundo teve condições de aprender e no início todo mundo sente aquela angústia do início de aprendizado. E no final todo mundo se sente satisfeito e dando opiniões bastante pertinentes, tá bom? Vamos seguir adiante aqui para a gente ouvir um pouco mais da palavra de Deus para o Ryan. Eu preciso de vocês. Eu vejo uma guerra civil, ok? O inimigo está tentando retratar uma guerra civil dentro do que eu chamarei de esta comunidade. E eu vejo pessoas tomando lados. E eu vejo lanças. E pessoas tomaram acampamentos. E o inimigo está tentando criar uma confusão. Eu ouço. Não caiam na distração. Não caiam na distração. E ele diz: mantenham os olhos fixos em mim. E ele está me dizendo agora para ficar fora da lama. Eu vejo algo que o inimigo está tentando agitar dentro, eu chamarei esta comunidade. E é um tempo de apontar o dedo. E eu ouço a expressão jogo de culpa. Ele está me dizendo agora: transfira isso para mim, meu filho. Transfira para mim. Senhor, eu oro proteção e unidade sobre cada pessoa aqui. É isso que ele está falando sobre a guerra civil, por exemplo, seria esta a fase, este o momento, esse o ponto onde as coisas vão piorar, e antes que isso piore, a gente vai ter a transferência de riqueza, nós não sabemos, né? Então, a gente já tivemos vários momentos na nossa comunidade, assim como o Ryan colocou aí, de interferência do inimigo, mas graças a Deus nós temos pessoas extremamente abençoadas lá da nossa comunidade, onde elas têm essa percepção, a gente consegue mapear essa situação e aí a gente trabalha em oração para conseguir contornar essa situação. Então vejam só vocês, isso não é só um curso técnico, isso é um curso técnico, profético, espiritual, não sei como colocar direito isso aí, mas é uma coisa que literalmente transforma a gente, tá bom? Então vamos ficar atento com isso daqui. Deixa eu passar agora mais um minuto aqui para nós, para a gente seguir adiante aqui. É uma tática do inimigo para impedir muitos de receberem, para deixá-los presos na troca de lama. O Senhor diz: não tenham parte nisso, e nós vamos tomar o caminho alto. Isso foi uma constante na nossa comunidade. A gente percebe como a gente acredita que está numa comunidade 100% cristã, 100% espiritualizada, mas sim, o inimigo acaba entrando e acaba interferindo ou tentando interferir com o nosso trabalho. Mas graças a Deus, as nossas orações, né, nosso desejo de estar aí conectado à expectativa de Deus, definitivamente tem mais força e transforma tudo para melhor, tá bom? Seguindo adiante aqui, vamos dar mais uma olhada aqui, mais um trecho do Ryan. Ele está peneirando e abalando as vozes. Ele está peneirando e abalando nós, individualmente. E ele diz: deixem cair se não for bom ou agradável para mim. E ele diz: está tudo bem, meus filhos. Vocês só precisam se concentrar em mim e somente em mim. É o que a gente fala lá na comunidade, a gente percebe que a gente está sendo atentado, percebe que a gente está sendo distraído, mas nós temos uma força muito maior para perceber que a gente tem que se concentrar em Deus, nas palavras dele, nas orientações dele, nas profecias dele e deixar o inimigo de lado e orar para tirar o inimigo. E graças a Deus nós conseguimos remover várias pessoas do grupo, assim, no sentido de remover, que eu digo, de causar o desinteresse delas para que elas simplesmente desaparecessem. E graças a Deus isso vem acontecendo, tá bom? E por fim, vou mostrar aqui para vocês mais um trecho para a gente finalizar esse vídeo, né? Mas é um trecho também bastante importante. Mas eu desafio todos vocês a lerem o livro de Provérbios, especialmente o que trata de administrar riqueza,
e a porção que somos chamados a administrar e como, certo? E o Senhor diz: qual é a verdadeira postura do seu coração? Então digamos que ele dê a você essa quantidade de XLM e XRP porque caiu tanto. Como você está administrando isso? Você está administrando como se fossem os números que ele já prometeu a você? Ou você está administrando com os números que vê hoje na tela? E deixem o Senhor trabalhar isso com vocês. Amém, pessoal. É isso que ele quer mostrar para nós. Ele está dizendo, e eu falo isso para os meus alunos, gente, não importa o que está acontecendo agora no mercado, nós temos fé nos alvos proféticos, na estratégia profética. Por que temos que nos preocupar aqui? Há um momento de queda, quem sabe a gente compra um pouquinho mais, né? Não necessariamente pensar em vender, mas cada coração sabe o que tem que fazer. Tem gente que fica agoniado, né? Agora, nós sabemos que se nós acreditamos naquilo que nós estamos fazendo, se nós temos fé naquilo que nós estamos fazendo, significa que o alvo profético é o nosso objetivo final. E o que acontecer no meio, assim como o Ryan disse, e eu sempre disse isso para minha turma, não importa. Mas, de novo, cada um tem que tomar a sua própria decisão com base no seu conhecimento, com base nos seus recursos e com base nas concepções que a pessoa tem dentro do seu próprio coração, tá bom? Então, fica aí para vocês esse vídeo, perdão, um vídeo um pouco longo, mas extremamente completo, tá? Para que vocês possam refletir e caso você julgue importante para você, clique aqui nesse QR Code e se junte a nós, aproveite para entrar na nossa turma e adquirir o conhecimento que você precisa para se preparar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, fica com Deus e até o próximo vídeo. Com esse vídeo na mão, agora é showtime, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, sir.